Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Márcio Stop e sejam bem-vindos ao Clássicos e Lasanhas. Hoje seguimos em qual lasanha por preço e vamos falar de carros até 20 mil reais, entre 15 e 20. Semana passada saiu carros até 15, vou deixar o card aqui em cima, e hoje carros entre 15 e 20 mil reais. Olha só, tem opção boa, viu? Vou falar que tem umas opções bem legais, mas é aquela coisa. Você pode pegar um achado ou pode pegar um curso intensivo de mecânica, né? Enfim. E vou ser sincero, quase que saíram 3 Chevrolet aqui dos 5 carros, mas eu tentei, só deixei 2. O primeiro carro é um Chevrolet e eu acho que é um Chevrolet maravilhoso, adoraria ter uma. Estamos falando de uma Zafira. Pois é, eu trouxe aqui uma Zafira 2003, 2004 por 18 mil reais. É uma Zafira CD, 294 mil quilômetros rodados. Se foi feita a manutenção certinho, cara, não tem problema. Porque a Zafira é um carro de família esperto, né? São 7 lugares nas versões topo de linha e ela tem uma proposta aí de uma minivan, né, com uma baita versatilidade que fez muita gente na época trocar sedã por ela, viu? Trocar Vectra, trocar Cruze, né, por uma Zafira. No mundo das lasanhas, é óbvio que deixa de ser, é um carro prático, né? E aí você lembra que, na verdade, é uma minivan velha que teve aí um uso severo, com peso, enfim, família, e viagem, estrada, né? E precisa ver se a manutenção está em dia. Por ser um carro familiar, as pessoas faziam mais a manutenção. Ninguém quer ficar na estrada com a família, né? Mas ainda assim, é uma nave que precisa tomar cuidado, vamos assim dizer. A família. A Zafira tem um motor Família 2, conhecidíssimo, com 116 cavalos e 17,3 kg de torque. O 0 a 100 dela é em 12,4. Para o tamanho do carro, para a proposta do carro, até que é um 0 a 100 muito bom. Estamos falando da manual, tá, gente? 178 km por hora de velocidade máxima, com 6,5 na cidade e 11,9 na estrada. O que me diz aí que ela deve fazer uns 5,5 na cidade e uns 10 na estrada. Ela tem 4,31 m de comprimento, 1,74 de largura. Vou falar, não, eu achei que ela fosse maior, tá? Eu sempre trago, né, de referência o Corolla atual, que tem 1,63 de comprimento e 1,78 de largura. Então ela é 4 centímetros mais estreita do que um Corolla e 32 centímetros mais curta do que um Corolla atual. Pois é. Porta-malas dela com 5 lugares tem 445 litros e ela pesa 1.345 quilos. Tração dianteira com câmbiozinho de 5 marchas, manual. O automático é de 4 marchas. E eu acho ela bonita, eu acho que ela tem um design muito legal, assim, essa frente. Ela não é exatamente reta, né? Tem uma dobrinha aqui, mas eu acho muito legal a Zafira. Vou falar que para mim é a minivan mais acertada que nós tivemos aqui no Brasil. Diferente de umas importadas que vieram como a própria Chevrolet era Lumina, né, que chamava, acho na década de 90, que era muito esquisita, na minha opinião. Teve Mazda MPV, que também é legal, teve uma da Citroën, enfim, mas eu acho que é outra pegada. Eu acho que a Zafira tem um visual muito legal, bem, obviamente um pouco datado por ser uma minivan, mas muito legal. Essa aqui, assim, dá para ver que tá precisando de uns foi usada, né? E bem buzinada, pelo jeito. Tá precisando de uns retoques aí. Mas tá aí. Carro bem legal, com CD player de época. Mas, ó, dá pra ver que o painel tá em bom estado, né? No geral, assim. Não sei se o cara tirou foto dos bancos. Ó, os bancos até que estão bons, hein? Em termos de... tem tudo, né? Vidro elétrico traseiro. Até os tweeters aqui na porta traseira. Que legal, hein? Muito bonito. A pena que o cara não mostrou os bancos dianteiros. Aqui tem uma foto do motor. Aqui tem outra foto do motor. Eu queria ter visto uma foto dela com o porta-malas aberto. Mas tudo bem. Tá aí. 18 mil reais você pode levar para casa uma Chevrolet Zafira.
com 4 pneus novos, em ótimo estado de conservação. FIP dela é 22, o cara pede 18, provavelmente é pela quilometragem e tal. E porque o cara quer vender, né, gente? Porque muitas vezes você pega esses carros mais antigos assim, que a Zafira tá num ponto que não é um clássico e sim um velho, né? Então tem aí um determinado ponto que fica meio complexo realmente vender carros. De qualquer forma, é uma ótima opção. A próxima, vou falar a próxima porque é uma perua. Não tem nada a ver com a Zafira, ela é mais antiga e mais arredondada ali e tal. Eu acho um carro muito bacana também. Foi um carro que vendeu pouco, é difícil de achar e essa aqui está em ótimo estado. Eu estou falando de um Escort SW 1999. Pois é, foi da última geração do Escort, né? E assim, é uma SW Station Wagon, né? Que é uma perua que entrega aí essa daqui entrega um combo, vamos dizer assim, de porta-malas mais dirigibilidade, né? Então, essa é a versão GLX com motor Zetec 1.8, 16 válvulas, tá? Chegou a sair uma versão 1.6 dela, que era bem fraquinha, que essa daqui é bem esperta, tá? É uma versão... Esse motor é muito legal, o Escort andava bem pra caramba, eu tinha um amigo na época que tinha um, e a lasanha aqui é uma perua antiga também, né, gente? Igual a Zafira, ela viveu a vida real. É viagem, carga, família, né? Então, assim, precisa ver histórico de manutenção, ver se o carro tá bem alinhadinho, né? Perua boa é amor e perua usada, cansada, vira novela, né? Então, 19.990, ela é bem completinha também, igual a Zafira. A FIP é 9,5. E esse motor Zetec ele tem 115 cavalos com 16,3 kg de torque. O 0 a 100 dela é em 11,2 segundos, o que eu acho muito bom, e 190 km por hora de velocidade máxima. Reza a lenda que ela faz 7,3 na cidade e 11 na estrada. Ela tem 4,30 metros de comprimento, ela é 1 centímetro mais curta que a Zafira, 1,70 de largura, um porta-malas de 460 litros e pesa 1.212 quilos. É muito legal, eu acho bem bonita. Eu não sei se eu curto essa roda escurecida, assim. Eu gostei que não é aquele preto piano brilhante, isso eu acho horrível. Esse tom de cinza, assim, um grafite, fica mais legal. Mas eu talvez pusesse umas rodas um pouco maiores, daria uma baixadinha de leve, enfim. Mas tá aí. Eu acho esse carro muito estiloso. Mas eu acho ela mais legal do que a Perua Mondeo, por exemplo, né? É, Olha que legal. Essa gradinha cromada não é tanto a minha praia, mas pena que o cara não tirou uma foto decente, né? Assim, dá pra ver metade do céu e não dá pra ver a parte de baixo do carro. Pois é. Mas tá aí. É um carro bem legal, é um carro justo, é uma lasanha, mas olha esses bancos, cara, olha que conforto isso aqui. E fora que é acabamento Ford, né? Acabamento Ford, década de 90 pelo menos, era impecável. Este carro, muito finalzinho da década de 90, né? Esse carro saiu depois ali do final da Auto Latina, se eu não me engano, o Escort foi lançado 97 versão 98, né? E era muito legal, mesmo, assim, bem bacana. Dá pra ver que tá em ótimo estado, assim, tipo, forro de porta, painel, os bancos em si. Tá bem legal esse carro, hein? Olha só, bem legal mesmo. Tá aí, ó, é uma ótima opção. Se você precisa de um carro grande, espaçoso, família, 19.990, que você gaste mais 10 mil ali para fazer uma bela revisão elétrica, porque os Escortes final ali, década de 90, são conhecidos por ter uma fiação biodegradável, vamos assim dizer, né? Então, assim, precisa fazer uma revisão elétrica, isso é fato. Trocar todos os fluidos, olhar freio e tal. Então, você gasta uma grana aí para fazer uma bela de uma revisão, cara, com 30 mil você vai ter um carro impecável, muito bom, um carro família, um carro para você usar no dia a dia, confortabilíssimo. Márcio, prefiro do que gastar 70 mil, 80 mil num Kwid ou num Mob, né? Enfim. Agora, o próximo, ele só não entrou na lista passada, no qual lasanha até 15, porque ele tá 15.500. E eu tinha boas opções de 15 mil também.
Mas esse aqui, cara, é demais. Esse aqui é demais mesmo. Estou falando de um Astra. E não é qualquer Astra, é um Astra Sunny. Foi uma versão especial que saiu antes do facelift. Esse aqui é um 2002. Carro forte, confortável para o dia a dia ou viagem, bom desempenho, enfim. O cara pede 15,5, a FIP é 18. Não sei o porquê que tá mais barato que a FIP. Tá no Paraná, em Castro. O cara pede 190, tem 190 mil quilômetros, o cara pede 15.500. E assim, o Astra é um queridinho usado, né, gente? Ele tem uma pegada, assim, legal, é um carro bem acertado, ele é confortável e ao mesmo tempo ele é firme, né? Motorzão 2.0 família 2, honesto, esperto, né? E ele entra assim como uma lasanha pé no chão. Não é exótico, né? Mas pode ser, e ele pode ser o mais fácil de conviver, vamos dizer assim, vai. Porque você tem peça pra caramba ainda, essa coisa de suspensão, tudo. Só que tem que tomar cuidado com as versões que foram, com as unidades que foram fuçadas e foram mexidas e foram lasanhadas mesmo, que aí você vai viver de remendo, né? Conserta aqui, estraga ali, vai, aí não tem jeito. Da mesma forma que a Meriva, ele tem 116 cavalos com 17,3 de torque, motorzão família 2. O 0 a 100 dele é em 11,7 com 192 km por hora de velocidade máxima. Reza a lenda, 8,6 por litro na cidade, 12,6 na estrada. Eu duvido. Ele tem 4,11 metros de comprimento, com 1,70 de largura, 370 litros de porta-mala, pesa 1.188 quilos. Tração dianteira, obviamente, e um clássico manual de 5 marchas. Eu adoro esse carro, cara. Por R$ 15.500, você pegar um Astra Sunny 2002, eu acho muito legal. Óbvio, você vai gastar aqui uma graninha de revisão, enfim, tem que fazer, né? Mas me parece um carro bem acertado, bem cuidado, tá? Bem conservado, principalmente. Nada assim, óbvio, dá pra ver aqui tem uns amassadinhos, a cor da porta com a cor do resto aqui tá meio diferente. É um carro usado com 24 anos de idade, né, gente? Tá, dá para ter um amassado aqui. Mas, no geral, me parece um carro alinhado, um carro bom, né? Óbvio, tem que andar para ver. Né? Mas, assim, ó, dá para ver que o carro foi bem cuidado. Esse volante que eu não gosto, o cara trocou, né? Mas, enfim. Precisa entender o porquê que ele trocou. Aí é o X da questão. Provavelmente estava zoado o acabamento do original e o cara acabou colocando outro volante ao invés de mandar arrumar o original do carro. Mas dá para ver que assim, ó, o painel tá em ótimo estado, né? Tudo certinho aqui, tá com um sonzinho de época. Tá bonito, olha esse estofado. Esse banco, parece que ninguém nunca sentou nesse banco, gente. Olha só, que legal. Feio para danar esse estofamento, mas é legal assim ver que o carro está em excelente estado de conservação, hein? Caramba! R$ 15.500 um Astra Sunny 2002. É um carro bem legal, fala a verdade. O próximo, agora que eu vi aqui, eu tenho um amigão meu de muitos anos que a mãe dele tinha um do próximo e aí vendeu e pegou um Sunny que ele deu PT, se eu não me engano. Acho que foi esse Astra que ele deu PT. Mas, enfim. O próximo é um Fiat Tipo. Pois é. E um Fiat Tipo 94, 95, R$ 19.900. Baixa quilometragem, está com 65 mil quilômetros, aparentemente. Então, assim, ainda não pegou fogo. Brincadeiras à parte. Direção, ar quente, vidro, trava, blá blá blá. Não me parece ter ar-condicionado, agora que eu vi isso aí. A FIP é 8,5, o cara pede 19.900. Tá com as rodas da Alfa mais bonitas de todo. Vou falar que essa primeira foto me chamou a atenção, por isso que eu pus esse carro. E o tipo, assim, é um personagem clássico da cultura automotiva e lasanheira brasileira, né? Tinha uma proposta muito moderna para a época, era um bom carro, bom de espaço, tinha o ar europeu, né? Era um carro europeu, vamos combinar. Na década de 90, ali, quando abriu a importação, era um baita carro. Mas ele virou lenda por causa da fama de dor de cabeça quando cai na mão errada, quando não tem a manutenção nem os cuidados básicos, porque isso faz muita diferença, gente.
O carro vira lenda quando a manutenção não é feita direito, vide maré, né? E, obviamente, ele também... várias unidades pegaram fogo, enfim, eu não lembro o porquê disso, né? Mas ele é o típico carro que pode ser divertido ou um projeto infinito. Depende efetivamente da unidade que você escolher. Este motor tem 82 cavalos, com 13,3 kg de torque. É um motor Cevel 1.6, 8 válvulas. E o 0 a 100 dele é em 15 segundos, com máxima de 160 km por hora. Reza a lenda que ele faz 9 na cidade e 13 na estrada. Ele tem 3,95 metros de comprimento, 1,70 de largura, 350 litros de porta-mala e pesa 1.100 quilos. É um carrinho bem legal. Eu acho o tipo bonito. Tem algumas peculiaridades, como por exemplo, essa tampa traseira dele é de fibra de vidro, não é de metal. Então eu lembro que na época que era um carro Wow Blaster desejado, carro de Playboy, principalmente os 2.0, 16 válvula, né, o CDT válvula, a galera às vezes montava sonzão no porta-mala, aquela selada com 2 sub gigante, e tinha muito relato de tampa que quebrava por causa do som. Pois é. Essa roda, para mim, essa é a roda perfeita para Fiat. A maioria, seja 147, Uno, Prêmio, 147 Capicape, tipo, cara, vários Fiats ficam maravilhosos com essa roda da Alfa Romeo. Pena que, enfim. Este carro me parece estar extremamente alinhado. O interior dele tá. Eu achava muito legal esses reloginhos aqui, assim, o design do painel é muito bacana, mesmo, assim. Essa é uma versão mais básica de entrada. Na época era comum, né? Na década de 90, brasileiro não dava. O ar-condicionado era um opcional muito caro, né? Hoje em dia todo mundo quer e precisa ter um ar-condicionado. Na época não era assim que funcionava a vida. Mas tá aí. Um carro bem legal, bem bonito. Esse aqui me parece estar em ótimo estado de conservação. 65 mil quilômetros no odômetro, pelo menos, né? Veglia. Que legal. Muito bacana esse carro. Muito bonito. 19.900, um carro 9495. Cabe uma placa preta bem legal nele já. É surreal, né? Pensar num tipo placa preta. Mas enfim, eu pegaria isso aqui, botaria uma plaquinha preta assim, seria bem feliz com ele, viu? Que demais. Pois é. Ai. Bom, o último já é para lasanheiro, tá? Pelo seguinte, estou falando de um carro, não foi o primeiro, não foi o primeiro turbo de série. O primeiro turbo de série foi o Uno Turbo, depois veio o Tempra Turbo, mas ele foi o primeiro 1.0 turbo do mercado brasileiro. Estou falando do Gol, 1.0 16 válvulas turbo de 2000, ele foi lançado em 2002, se eu não me engano, era 2002, 2003. Este aqui o cara pede R$19.999, R$20.000, o teto do nosso orçamento, 160 mil quilômetros, junta de cabeçote queimada. O carro funciona, mas precisa de reparo também no ar-condicionado. A FIP é 13.700, precisa trocar junta e o cara pede 20, assim, canelada 15 conto, meu querido. Para chegar ali nos 17, no máximo, assim. Mas, enfim, o Gol Turbo 16 válvulas é um jeito divertido, vamos dizer assim, de gastar pouco e ter uma performance de sensação. Ele não é um ultra esportivo, óbvio, né? Mas tem uma performance razoável. Ele tem um motor pequeno, 4 cilindros, 1.0 turbo, que entrega uma resposta legal e faz o carro parecer maior e mais rápido do que ele realmente é. Só que é uma lasanha etiqueta vermelha, né? É um carro turbo, velho, ele tem 24 anos, né? E pede dono disciplinado ali com que tem principalmente óleo, arrefecimento e manutenção básica, gente. Porque quando é bem cuidado, vira brinquedo, se não vira boleto, né? Tem essa daí. O Gol 1.0 turbo original tinha 112 cavalos, 15,8 kg de torque, e é o motorzinho EA111, né? O 0 a 100 dele em 9,5 segundos, com máxima de 192 km por hora. Reza a lenda que ele faz 7 na cidade e 13 na estrada. O Gol tem 3,88 metros de comprimento, o G3, com 1,62 de largura, 285 litros de porta-mala e pesa 1.016 quilos. Por que eu trouxe esse carro?
Porque hoje em dia, assim, para você regularizar em São Paulo, você consegue regularizar a potência de um carro turbo. Ele vem no documento, assim, não é que você regulariza, mas no documento vem lá especificado quantos cavalos ele tem, tudo certinho, no campo de observações do documento. Tá? Você passa o carro no dinamômetro, tudo feito via em metro. Tem um procedimento relativamente caro e burocrático para você colocar a potência do carro. Agora, se você já tem um Gol Turbo de fábrica, o fiscalização não vai conseguir ali na hora ver assim, não, porque o bloco do 1.0, do 1.6, do 1.8 e do 2.0 é o mesmo. O cabeçote, visualmente falando, é igual, né? Então, assim, se você pegar esse bloco aí, esse 1.0, e abrir ele para 1.9, que seja, para 1.6, 1.7, um ponto que você quiser, trocar o cabeçote. Se você quiser mexer no motor, deixar o motor maior, ainda assim você vai ter um carro turbo de documento, né? Então, assim, vale a pena. Óbvio, não dá para você viajar e fazer aquela coisa toda, né? Enfim. Mas se você quiser fazer um projeto legal, confiável, você tem aí um carro com o turbo no documento que não vai te dar dor de cabeça. Não muita, pelo menos, né? Mas tá aí. Esse aqui dá para ver assim, tá com a pintura cansada, né? Tomou um solzinho ali sem passar protetor. Né? Então, assim, precisa dar uma bela de uma polida nele, uma bela de uma encerada aí, dar uma levantada nessa pintura. Mas, no geral, o carro tá bem bonito, né? Tá com umas rodas legais de época. Eu não lembro se essas rodas são as originais do carro, não lembro mesmo. Mas, nossa, tá bem gasta a pintura aqui. Tá bem diferente até daqui para cá, mas enfim. Com um aerofóliozinho, tá? Então, assim, é um carro bem legal, um carro bonitinho. Olha só, não dá para ver nada aqui com essa capa e é original, é do jeito que o carro é. Então, assim, se você quiser mudar tudo que tem ali dentro, a fiscalização não vai conseguir. O cara não tem um dinamômetro portátil ali na fiscalização, né? Então, assim, é um carro turbo, mas é um turbo de fábrica, é um turbo de documento. Enfim, é bem legal, eu gosto desse carro, até pela versatilidade que ele permite em termos de preparação, vamos assim dizer, tá? Aqui, papapá, 160 mil quilômetros, tá com o interiorzinho legal, uns bancos de couro, painel em excelente estado, tá faltando um rádio aqui, mas até aí ok, os vidros elétricos, cara, muito bonito. Eu não sou muito fã desse volante aqui, eu nem sei, pode até ser que seja o original do carro, não lembro, gente, mas eu não sou muito fã desse volante, não. De qualquer forma, ó, o teto impecável, o banco de couro, os bancos traseiros também. Será que não tinha encosto de cabeça traseiro? Na época talvez não fosse comum ainda, né? Mas tá aí, ó. É uma bela opção de um carro turbo de fábrica por R$ 20.000, gente. Óbvio, esse aqui você tem que ter uma grana aí para fazer a manutenção, uns 10 conto pelo menos. Eu ia trazer outros dois, eu sempre falo, né? Eu sempre coloco carros a mais na lista, porque se algum foi vendido e tal. Este Logos aqui, a FIP dele é 11,5. Esse Logos está à venda faz bastante tempo, tá? O preço dele agora aqui tá 18.900. Esse logo, acho que as primeiras vezes que ele apareceu, ele devia estar na casa dos R$ 35.000. Mas aqui, assim, é igual meu XR3, gente. Eu comecei a vender por 45, anunciando por 45, um ano e um mês depois eu vendi ele por 35. Perdi pouco até. Esse aqui, eu já vi ele tava acho que por 35 também, quando começou a vender, já tá por 18.900. Daqui a pouco 15 conto você leva. Enfim, é uma pena, mas é um carro bosta, desculpa. Eu não gosto, eu peguei trauma por causa do meu XR3 e é exatamente a mesma mecânica do meu XR3. Esse aqui é um Wolfsburg Edition. O cara fez aquela pintura camaleão, eu acho horrível. Eu não gosto dessa pintura. Me parece que tá com os vidros espelhados. Enfim, é um projeto de gosto, mas para mim é gosto duvidoso, tá? Essas rodas preta, brilhante, sei lá. Aí, que coisa horrível, desculpa. Enfim, eu, Márcio, não gosto, tá? Eu já não sou fã do Logos, né? Esse aqui tá ainda com farol de dupla parábola, enfim, legal. Mas eu não sou fã de Logos e, assim, dessa cor, desse projeto, menos ainda. E o outro Chevrolet que eu acabei tirando da lista é um Vectra. Esse aqui é um Vectra 2.2
O cara pede 20 mil reais, ele está vendo em Massaranduba, Santa Catarina. Todo revisado, só pegar e andar, troco por ômega. R$ 18.458. Me parece estar um carro relativamente justo. Precisa aí de uma. Obviamente, né? Assim, você vê que é um carro cansado, né, gente? É um carro 97, tá? Então, assim, ano que vem ele já recebe uma plaquinha preta. Então, precisa dar uma ajeitadinha aí, visual, fazer um polimento do carro, enfim, dar uma recuperada nas lanternas. Os bancos ainda estão em relativamente bom estado, mas é um baita de um carro extremamente confortável, bom de andar, bom de viajar. Tem uns detalhes aí de para-choque, pelo jeito. Eu adoro esse painel, eu acho esse painel muito legal. O que é? Isso aqui que não curto muito, não, mas cada um com seu cada um, né? Mas é isso aí, pessoal. Vamos recapitular aqui. Qual lasanha entre 15 e 20 mil você escolhe? Chevrolet Zafira 2004, Ford Escort 1.8 16 válvulas SW 1999, Chevrolet Astra Sunny 2002, Fiat Tipo 1.6 1995 ou Volkswagen Gol 1.0 MI 16 válvulas turbo 2003 manual, obviamente. Ó, vou falar que, cara, olha, Márcio, dessa lista aqui, se fosse pensar em dia a dia, eu iria de Zafira. Mas eu vou escolher o Astra. Eu nunca tive um Astra e eu acho um carro muito legal. Então, assim, eu certamente escolheria o Astra. E você? Fala pra mim aqui nos comentários. Qual lasanha até 20 mil reais você escolhe? Lembra de curtir esse vídeo, isso me ajuda muito para o YouTube recomendar esse vídeo para outras pessoas. Segue o canal, ativa as notificações e manda esse vídeo para um amigo lasanheiro que está procurando uma lasanha de até 20 mil reais. Valeu, pessoal. A gente se vê no próximo vídeo.